Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã de quinta-feira, 21 de dezembro. Estamos chegando, estamos nos aproximando cada vez mais ao final do 2023. Agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Agradecemos a Deus por este novo dia de vida que Ele nos dá, de nós poder estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Programa este que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E queremos compartilhar uma palavra de parte de Deus com todos vocês. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha derramar da sua graça sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua filha Valéria. Que Deus venha dar um dia de grandes vitórias nesta quinta-feira. 1 de Samuel, capítulo número 25. O capítulo número 25 de 1 de Samuel, os primeiro versículo do capítulo 25, versículo número 1, está falando sobre a morte e o sepultamento do profeta Samuel. Aquele homem, conhecido como o profeta Samuel, foi o filho de Ana, aquela mulher que não podia ter filhos. Lembra dela? Lembra da oração de Ana? Lembra de Penina? Lembra de Eli, o esposo de Ana e de Penina? Como Penina zombava de Ana, mas o dia que ela derramou sua alma perante o Senhor, aquele dia então a sua história mudou radicalmente. Sua história mudou de uma forma extraordinária a partir daquele momento, a partir daquele dia. A história de Ana mudou. Ela teve um filho ao qual colocou o nome dele de Samuel. E este Samuel vai ser um dos maiores profetas de Israel. Vai ser o profeta que vai ungir reis. Ele vai ungir ao rei Saul, vai ungir ao rei Davi. É um profeta muito ativo no Antigo Testamento. E o capítulo 25 começa relatando a sua morte e o seu sepultamento. Mas ali também nós encontramos uma história bíblica a partir do versículo número 2, onde vai estar nós falando do rei Davi. Ali vai começar a falar sobre o rei Davi. Aquele homem que foi ungido, ainda sendo muito jovem, pelo próprio profeta Samuel. O rei Saul, que já neste capítulo 25, já nós encontramos ele perseguindo a Davi. Os capítulos anteriores e logo os posteriores a este também, vamos ver como ele queria a vida do rei Davi. Porém, o rei Davi teve duas oportunidades de tirar a vida de Saul e não o fez. Perdoou a vida de Saul. Davi foi ungido por Samuel lá na sua casa, lá na sua residência, lá onde ele cuidava as suas ovelhas lá em Belém. Filho de Jessé. Jessé tinha vários filhos, o menor deles era Davi.
ele vai ser ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, logo que Deus deixara de lado o rei Saul. O rei Saul vem ser rejeitado pelo próprio Deus. Coisa tremenda, um homem, uma mulher ser rejeitado por Deus, mesmo muitas vezes pensando que estamos fazendo a vontade do Pai, mas estamos totalmente contra aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Saul cometeu um pecado, ele desobedeceu a Deus. Era para ele ir contra o rei Agai, exterminar o povo, matar o rei, porque tudo era anátema, ou seria maldito para Deus, e tudo deveria ser destruído e queimado. Então Saul, ele vai desobedecer a Deus, vai pegar as melhores ovelhas, os melhores bois e vai trazer para ele, assim como também ouro, prata, e o próprio rei Agag, ele perdoa a vida daquele rei. Diante desta desobediência, junto a outras, Deus então vem rejeitar a Saul. E que coisa terrível que é ser rejeitado por Deus. É um caminho sem retorno. A coroa que estava sobre a cabeça de Saul foi retirada e foi posta sobre um menino chamado Davi. Passou-se muito tempo até que Davi veio a estabelecer-se em o palácio do rei em Jerusalém. E ali então a inveja de Saul com respeito a Davi foi crescendo dia tras dia, até que o único desejo de Saul era o de matar a Davi. Algo terrível, o que pode fazer a inveja. Como surgiu esta inveja? Através de um certo cântico que as mulheres fizeram em Jerusalém. Saul matou a seus 1000, Davi a seus 10.000 ou seus milhares. E isto começou a enfurecer ao rei Saul. Davi era popular entre o povo. Agora, aparentemente, o rei Saul não contava com a mesma simpatia. E isto fez com que ele começasse a invejar a Davi. A inveja é algo tremendo que faz com que o coração do ser humano venha endurecer-se, que faz com que o coração do ser humano venha ter carência daquele sentimento tão importante que forma parte do nosso ser, chamado amor. O invejoso, ele vai desejar e vai fazer de tudo para ver fracassar aquela pessoa que é algo da sua inveja. E ele começou a invejar a Davi. E chegou um determinado momento que ele quis a vida do rei Davi. Jonatas, filho de Saul, deu aviso a Davi, porque eles tinham feito uma aliança, tinham feito um pacto de amizade. Então Davi, logicamente, vai fugir, vai se esconder em cavernas. Homens malfeitores, desamparados, perseguidos, vão se unirem a ele, e ele vai começar a formar um pequeno exército. Estava Davi, então, nesta situação, fugindo do rei Saul.
E Davi estava na região do Monte Carmelo. Ali naquela região estava Davi. E ali diz a palavra de Deus que havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações. Ele era da casa de Caleb. Caleb foi um daqueles exploradores que foram junto com os outros 10 explorarem a terra de Canaã, que trouxe um informe positivo junto com Josué. Caleb conquistou o Monte Carmelo, expulsou os gigantes que ali viviam. Nós encontramos sua história no livro de Josué. Este homem então era da casa de Caleb. Seu nome Nabal. Seu nome Nabal. Nabal significa insensato. Uma pessoa insensata. Alguém que tomava decisões muitas vezes equivocadas, erradas. Uma pessoa que não tem discernimento das coisas espirituais, que assim como Saul, que pensava estar fazendo a vontade de Deus, ao perdoar-lhe a vida ao rei Agag, também o insensato atua da mesma maneira. Bom dia, nossa irmã Mari, na cidade de Taquarembó. Um grande abraço para a nossa irmã Mari, para o seu filho Nazareno. Deus é com ele. Deus abençoe a sua família, irmã Mari. Insensato é o significado do nome Nabal. Os insensatos, eles têm uma visão diferente no que se refere a Deus, no que se refere às bênçãos de Deus, no que se refere à palavra de Deus. Pareceria ser que eles são os únicos que têm a razão, que são os únicos que entendem, que compreendem e que interpretam a palavra de Deus, ignorando que Deus deu do seu Espírito Santo para todos aqueles que creem no seu nome. E esse próprio Espírito Santo é o que dá o discernimento, é o que dá a sabedoria, é o que nos dá a visão do Evangelho. É, em definitiva, o que nos guia a toda a verdade. Mas, nesses dias de hoje, onde há tanto vento de doutrina por tudo quanto é lado, e homens insensatos estão aproveitando-se pela situação pela qual está passando a humanidade nos nossos dias de hoje, donde praticamente o homem tem deixado de raciocinar, tem deixado de pensar, tem deixado de ser ele mesmo e está sendo manipulado por algo chamado celular, ou redes sociais, ou internet, como você queira chamar. É uma grande bênção nós ter a internet, pois esta transmissão que estamos fazendo agora, nós nem imaginamos em que rincão do mundo ela pode chegar neste dia ou mais adiante.
Quantas pessoas vão ter a possibilidade de assistir este vídeo? É uma grande bênção, mas também pode ser uma arma de destruição nas mãos dos insensatos, daqueles que não sabem utilizá-la corretamente. Nabal era um homem insensato, e vamos ver por quê. Ora, o nome daquele homem era Nabal, e sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e formosa em aparência, mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. E Davi o viu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: subi ao Carmelo, ide até Nabal, e saudai o meu nome, e assim direis aquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora tenho ouvido que tu tens tosqueadores, ora os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltasse todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Dá, rogo-te, o que quer que venha da tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal, segundo todas as palavras em nome de Davi, e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne que batei para os meus tosqueadores e dar aos homens a quem não sei de onde são? E os jovens voltaram para Davi com esta mensagem. Aquilo que Nabal tinha feito. Nabal se negou rotundamente ajudar a Davi. Agora, de acordo à história bíblica, Davi estava na região do Carmelo, a mesma região de Nabal. Os pastores de Nabal eram um homem que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Você pode imaginar aí alguém que tenha 3.000 ovelhas? É um homem que está bem financeiramente. Agora, os pastores de Nabal, eles percorriam a região do Carmelo. E ali estava Davi com seu exército, aproximadamente entre os 600 homens. E os pastores de Nabal eram protegidos pelo rei Davi. Ali eles se alimentavam, ali acampavam junto com Davi, ali eles estavam debaixo da proteção do rei Davi, que ao mesmo tempo estava sendo perseguido pelo deposto rei Saul. Veja a situação. Davi, sendo rei, fugindo de um deposto rei, porque ele queria esperar o tempo exato. Davi queria fazer as coisas de acordo com o tempo de Deus e não o seu próprio tempo. Nós temos muito para aprender com Davi. Muitas vezes tem um ditado que se diz aqui no Rio Grande do Sul e também Uruguai e algumas regiões da Argentina, de colocar a carroça diante dos bois. É impossível avançar. É impossível avançar. Davi estava esperando o tempo exato. Que nós possamos aprender também com Davi o tempo exato no qual vai chegar a nossa bênção.
A própria palavra de Deus, lá em Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, filho e sucessor do rei Davi, ele vai dizer que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tem tempo para alegrar-se, tem tempo para chorar, tem tempo para viver, tem tempo para morrer, tem tempo para tudo debaixo do sol. Como os pastores estavam ali com Davi, e Davi os tinha protegido, e logicamente que podemos imaginar que surgiu um certo laço de amizade entre os pastores de Nabal e o rei Davi. Mas o que o rei Davi não imaginava era que Nabal era um homem totalmente insensato. Ele vai dizer ali, ele vai usar esta expressão, que muitos servos atualmente que rompem cada qual com o seu senhor, ou que deixavam de servi-lo, mas estes homens serviam a Nabal e estavam protegidos por Davi. E Davi não fez uma exigência, disse para ele: o que esteja ao alcance das tuas mãos, aquilo que tu colocar nas mãos destes jovens, será bem recebido. Davi não exigiu absolutamente nada. Porém, Nabal se recusou a ajudar aquele que logo seria o rei Davi. Nesses dias, ouvia uma história de um pastor, um vídeo, e este homem contava que ele vinha na estrada e se encontrou com alguém, vamos fazer bem resumida a história, com alguém que estava com seu carro estragado, e ali então estava com a sua família, e ele levou aquele homem até a cidade que ele iria, e aquele homem falou que ele era pastor. Aquele homem falou que ele era pastor, contou para ele para onde ele ia, que ele ia para um culto, onde ali tinha somente 8 pessoas, que ele tinha jejuado, que ele tinha orado, que ele tinha se preparado para ir pregar naquele lugar. E este pastor, ele ia também para uma grande igreja, pregar naquela igreja. Nesse diálogo que eles mantiveram, o pastor que ia pregar na grande igreja jamais contou para o outro que ele era pastor. Qual foi a sua surpresa quando ele foi pregar e ele meteu a mão no seu bolso de um pequeno bilhete que aquele outro homem tinha deixado para ele? E ali eram palavras de agradecimento pela conversa, pelo transporte, mas quem assinava e que dizia: hoje estive contigo, me sentei contigo, era o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor nos ensinou: por quanto que fizeres a um destes pequenininhos, tu estarás fazendo para mim. Quando nós vamos fazer o bem, não é para nós aparecer nas redes sociais como se fôssemos grandes filântropos. Não é para nós estar fazendo selfies com as pessoas necessitadas, expondo-as, envergonhando-as nas redes sociais. Tudo aquilo que nós possamos fazer, nós devemos de fazê-lo como se fosse para o Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina. Desde ajudar ao próximo, desde dar um copo de água para alguém, disse Jesus, que não ficará sem o seu galardão, ou seja, sem a sua recompensa. Ajudar ao próximo é mais que um dever ou uma obrigação,
é um mandamento de parte do Senhor para nossas vidas. É um mandamento de parte do Senhor para as nossas vidas, de que nós possamos ajudar ao próximo. Estamos chegando nestes dias onde pareceria que o mundo fica mais sensível neste aspecto. Alguns distribuem panetones para as pessoas mais necessitadas. Outros convidam aqueles mais necessitados para sentar-se à sua mesa. Mas tudo isto não passa e não é nada mais de que algo que é feito automaticamente nestas datas. Depois, o resto do ano, esquecem dos necessitados. Eles querem é marketing, querem é holofotes, querem é fotos de que são pessoas boas. Ajudar ao próximo, ou melhor dito, amar ao próximo, é o grande e primeiro mandamento. Este homem Nabal era um homem insensato, um homem insensível diante das necessidades dos outros. Que obrigação tenho eu com Davi? Que obrigação tenho eu de dar um copo de leite com um pedaço de pão para essa criança quando é a responsabilidade dos pais deles? E quantas outras coisas poderemos dizer para tentar justificar-nos, para não ajudar uma criança que está com fome? Este homem Nabal, ele tinha uma esposa, e a esposa dele se chamava Abigail. Abigail quer dizer alegria do Pai. Alegria do Pai. Alegria do Pai. Nós temos um Pai celestial. E Ele se alegra com a nossa vida. Deus está contente, está feliz com a vida que eu estou levando, espiritualmente falando, ou com a vida que você está levando. Abigail, o nome dele é Alegria do Pai. E esta mulher, ao contrário do seu marido, ela era uma mulher muito sensata. E amanhã estaremos falando sobre Abigail, como ela vem salvar a vida do seu próprio marido, daquele homem insensato. Resumindo a nossa mensagem de hoje, que possamos ajudar ao próximo, não somente nestas datas, mas também sempre que tivermos oportunidades de socorrer, de ajudar, de estar ao lado, devemos de fazê-lo, porque isto alegra ao Pai Celestial. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença e queremos adorar-Te, queremos glorificar-Te, queremos dar-Te a glória e a honra, meu Pai. Senhor, agradecer-Te pelo Teu grande amor, agradecer-Te por esse infinito amor, Senhor, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, que Tu tens por cada um de nós. Senhor eterno, que tenhamos um dia abençoado, Senhor, e que durante estas festas, ó Deus, nós possamos manifestar o verdadeiro amor de Cristo,
para aquelas pessoas que estão ao redor. Eu quero agradecer-te por este dia de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com o nosso último programa do ano. Logo retornaremos lá em janeiro. Estaremos de volta. Vamos fazer uma pausa a partir de amanhã, vai ser o nosso último programa do ano 2023. E no mês de janeiro, recomeçamos com a Bíblia, o mate e o amanhecer, para estar junto com nossos amados amigos e irmãos o ano 2024. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.